quero convidar os irmãos a abrirem, então, as suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. A partir do versículo 7. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tome em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Vamos ler ainda o versículo 14. Diz assim: E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Vamos orar. Senhor, dependemos agora de Ti, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Dependo totalmente do Senhor para que a Tua palavra vá de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um, à necessidade do Teu povo. Pedimos então que o Teu Espírito Santo nos envolva, promova, Senhor, um despertamento, um avivamento, mover aqui na Tua casa. Nos submetemos a Ti neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Eu tenho ficado preocupado nesses últimos tempos, né? E Deus tem me incomodado. E o pregador não é aquele que escolhe uma palavra e o que eu vou falar hoje, né? Assim, como se fosse alguém pegando numa caixinha de promessa um versículo aleatório. Mas entende-se que o pregador fala a palavra de Deus, a palavra que é para o povo, para aquele dia, para aquela hora, para aquele momento, especificamente. E o que tem me incomodado, essa semana entrou aqui um bêbado, talvez drogado também, chorando pelas criancinhas. Não vou falar os nomes, né, mas lá de onde estão acontecendo guerras. Alguns irmãos presenciaram isso. E ele se ajoelhou ali, levantou as mãos pelas criancinhas. Um bêbado, drogado. Isso é um fenômeno que tem acontecido. Eu estive num lugar agora recentemente, e um bêbado entrou e começou a dizer: eu preciso dessa palavra, eu preciso ser transformado.
foi até o púlpito, voltou do púlpito, se colocou de joelho, depois ficou em pé, veio para o meu lado e falou: eu quero falar com o senhor. Eu falei: agora não é hora, agora é hora de culto, olha lá, para frente. E daí ele viu que comigo não ia ter oportunidade, daí ele foi incomodar outra pessoa. Mas como é fácil ter nos lábios o vocabulário cristão. Isso é muito sério. Tá? Falar de fé pode ir em qualquer esquina aqui, para qualquer pessoa e para qualquer família, e dizer assim: é preciso ter fé, né? A pessoa vai dizer: é preciso ter fé. E se você estiver triste, algum amigo, independentemente da sua religião, até ateu, vai dizer assim: não fique triste, Deus é bom, vai te ajudar. E o porquê desse fenômeno? Porque nós vivemos num continente cristão. Nós fomos educados desde muito cedo e nas gerações passadas a usar terminologia cristã. Né? Qualquer coisa que acontece, alguém diz: como é que é? Vixe! O que ele quer dizer? Ou se você fala para um ateu: olha, que você ganhe na loteria, o que ele vai dizer? Amém. Não é isso? Porque é fácil ser superficial. E algo me veio ao coração, que é a ideia de que é muito fácil usar a terminologia cristã sem poder, sem profundidade, sem conhecimento. Porque não é só você ter a terminologia. O eunuco estava andando, chegou então Felipe, disse: entendes tu que lês? Como vou entender se não há quem me explique? E ele, entendendo, desceram, ele foi batizado e feliz, seguiu o seu caminho e evangelizou toda uma região, porque a vida dele foi transformada. Houve uma época na igreja, década de 60, eu creio que foi forte também, que é o tal do evangelho social. Ele é anterior, mas naquela época estavam pregando o evangelho social, e a ideia do evangelho social era encher a cabeça das pessoas de valores e terminologia cristã, e automaticamente aquelas pessoas teriam um comportamento cristão, e automaticamente elas seriam cristãs. Mas não aconteceu. Para alguém se tornar um crente em Jesus Cristo, ele tem que passar pelo escândalo da cruz. Ele tem que ficar horrorizado com o espetáculo terrível da rude cruz. Ele tem que ficar escandalizado com a dimensão dos seus próprios pecados, e tendo consciência de que é um pecador, arrependido, ele se prostra, aceitando o sacrifício de Jesus. E quando ele se levanta uma nova criatura. E eu pensei: cadê o evangelho? Por isso que eu fiquei feliz com o louvor aqui. Era evangelho do começo
ao fim e no meio. Por que será que acontece essa superficialidade? O que aconteceu? O que aconteceu com as igrejas? Que no começo tinha Lutero. Lutero, quando fazia um hino, era para quê? Para ensinar a profundidade da redenção, a profundidade do relacionamento com Deus. Quando Carlos Wesley fazia hinos, era para ensinar sobre a regeneração, sobre a onipotência, onipresença, onisciência, sobre os atributos morais de Deus, sobre os atributos naturais, sobre a necessidade do homem de se levantar, ser levantado das trevas. O que aconteceu? Por que a gente ouve, como diria o João Alexandre, vãs repetições? Vãs repetições. Vãs repetições. Esse texto que nós acabamos de ler, em Jeremias, mantenha a sua Bíblia aberta lá no capítulo 6. Fala de um período da história do povo de Israel, que Deus disse para alguém se colocar à porta do templo, da cidade de Jerusalém, para encontrar uma pessoa. Vai lá para o capítulo 5 e leia, diz assim, dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos, buscai pelas vossas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu a perdoarei. Porque havia um destino já traçado para o povo de Judá, que era o exílio babilônico. E Deus diz assim, olha, se um aí, for sincero, buscando a verdade, a justiça, eu perdoo a cidade, eu perdoo toda essa nação, não irão para o cativeiro. Mas olha o que diz o versículo 3. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, mas não doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. No versículo 4 diz assim, eu porém disse, deveras esses são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Feriste-os, mas eles não sentiram. Por quê? Porque o coração deles havia se tornado insensível, como a rocha. O que levou a nossa geração a se tornar insensível? Insensível à palavra de Deus, insensível à voz de Deus, insensível a este momento aqui, quando o Espírito de Deus está agindo, operando, e a palavra proclamada, e os louvores cantados, e a adoração tocando o coração, levando as pessoas às lágrimas, e tanta gente com o coração endurecido, porque mesmo Deus querendo tocar, a pessoa não sente nada. O que levou? E um pouquinho mais para frente,
nós encontramos o que aconteceu. Versículo 10 do capítulo 6. A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Sabe por que eles haviam se tornado insensíveis? Porque eles não gostavam da palavra. Eles não amavam a palavra. E aconteceu o seguinte, que houve uma diluição, e a superficialidade conquistou aquela nação, e a superficialidade tornou-se o normal e o aceitável para aquele povo. Porque os profetas eram superficiais, porque os sacerdotes eram superficiais. Sabe, quando eu subo aqui ao púlpito, né? Um grupo pequeno, e eu subo tremendo, por causa da palavra de Deus. Que responsabilidade! E hoje em dia, um bando de gente que se acotovelam para subir ao púlpito, para pregar amenidades, pregar obviedades, pregar superficialidades, falar o que todo mundo fala, cuja mensagem não se diferencia em nada dos pensamentos de um incrédulo que tem vocabulário de crente. Eu tremo diante disso. Bia, se de repente colocassem um avental branco em você, uma máscara branca, como é que é o nome daquilo para auscultar? Um estetoscópio, um termômetro no teu bolso, e você entrasse numa sala cheia de luzes, e uma pessoa deitada ali, numa maca, bisturis, auxiliares, e dissessem a você: opere. Acho que seria um pesadelo, né? Hã? Como esses caras não têm vergonha, medo, pavor, tremor de serem colocados numa função que Deus não os chamou, para as quais não estão preparados, sem conhecimento da palavra, ensinando coisas que não sabem, lendo textos que mal conseguem pronunciar. Que estrago! Nada contra a Bia, mas eu acho que ela faria um estrago naquele doente, não diferente do estrago daqueles que usurpam os púlpitos das igrejas.
E o resultado disso é um povo superficial. É um povo que não ama a palavra. E as amenidades causam alguns efeitos. Vamos ver alguns efeitos. O primeiro efeito dessa situação está no versículo 14 do capítulo 6. Diz assim: e curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Sabe, melhor que a palavra levianamente, sabe qual que é? Talvez alguém tenha essa tradução aí. Curam superficialmente a ferida do meu povo. Sabe o que é curar superficialmente a ferida do povo? É não tocar nas questões que são realmente necessárias. Curar superficialmente. Quando eu tenho uma ferida purulenta, muitas vezes até envoltas com larvas, o que tem que fazer, minha enfermeira? Muitas vezes pegar uma escovinha. Será que dói? Sabão, soro fisiológico. Mas limpar, 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 limpar. Mas daí o enfermeiro negligente, ele olha assim e diz: não dá nada. Vou só passar uma faixa. O que você acha, enfermeira? Curam superficialmente a ferida do meu povo. E fica um povo com vocabulário cristão, com as feridas escondidas. Estão condenados à morte. Serão comidos por bichos. E o cirurgião, entre aspas, falando amenidades. Eu sou de uma época que o cara relutava para atender ao chamado de Deus para ser pastor. Ele: não sou capaz, não tenho condições. Eu não tenho nada contra o ministério leigo, sabe? O leigo deve trabalhar, prioritariamente falando o testemunho da sua vida de conversão. Depois ele pode aprender na escola dominical. E ele pode ir ajudar a dirigir cultos. E quando ele é instruído, ensinado, e ele se submete a essa instrução, e aprende, e tem experiência, nós o colocamos, inclusive, para pregar, debaixo da supervisão de um pastor, chamado por Deus, e responsável por aquele obreiro. Porque o efeito de não ser assim é superficialidade, é leviandade. E a ferida do povo é curada como? Superficialmente. Significa que não foi curada. Segundo aspecto que aparece no texto é que pelo fato da cura ser superficial,
a pessoa ainda, ela vê de forma superficial a sua própria ferida. Não sei se os irmãos estão entendendo. Quando a pessoa não percebe, não compreende, não entende a dimensão da sua própria ferida. Porque se curam superficialmente a ferida do povo, significa que a ferida está ali. Só que o povo não consegue enxergar a própria ferida. O povo não consegue enxergar os próprios pecados. E vivem se resbaldando no pecado e na comunhão, que o profeta Isaías diz que o ajuntamento solene daquele povo era abominável a Deus, porque eles juntavam culto solene com iniquidade no mesmo ambiente. Só que quando você não enxerga as próprias feridas, vamos ler ali, ó, capítulo 6, no versículo 7 de Jeremias, diz assim: como a fonte produz as suas águas, assim ela, Jerusalém, né, produz a sua malícia, violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas adiante de mim, diz Deus, continuamente. Você não percebe a ferida, você não sente o mau cheiro da ferida, você não percebe que ela está purulenta, você não consegue enxergar as larvas, você não consegue enxergar a contaminação, porém o Senhor diz que essas feridas estão continuamente diante dele. Olha o perigo da superficialidade, meus irmãos. Eu louvo a Deus que eu comecei esse culto dizendo que eu percebi no louvor que não havia o quê? Superficialidade, mas que havia profundidade. Mas nós temos uma geração inteira apodrecida, que odeia a palavra de Deus. Como diz aqui o texto, não gostam dela, né? Uma vez eu ouvi um convite para um congresso que diz: podem vir, jovens, não vai ter pregação. Odeiam a palavra. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Não é amenidades, não, é Deus falando. Daí sim a fé. Isaías, no capítulo 1, no versículo 6, existe uma descrição espiritual da situação do povo. Olha o que diz, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Não está falando da condição física daquele povo, está falando da condição espiritual. E eles iam assim, espiritualmente, orar. E Deus, no capítulo 1 de Isaías, diz assim: quando vocês entram nos meus átrios para fazer oração, quem requereu isso de vocês? E quando vocês trazem ofertas, a oferta de vocês é abominação para mim, e ainda que multipliquem as suas orações, eu não ouvirei, diz o Senhor. Por quê? Porque eles estavam maculados.
com o pecado. E ouvi um dos profetas e sacerdotes: paz, paz, quando não havia paz. Superficialidade na percepção dos próprios pecados. Sabe por que o Filho de Deus teve que vir a este mundo? Para morrer pelos seus pecados e pelos meus pecados. Porque somente o Filho de Deus, na sua grandiosidade e poder, seria capaz de oferecer um sacrifício proporcional à malignidade, à podridão dos pecados da humanidade. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não se compraz na superficialidade. Deus não se compraz nas pregações vazias que nunca passaram pela sua cabeça. Deus não se compraz em pessoas cheias de Deus só na boca, mas o coração longe. Deus não se compraz de louvores superficiais. O profeta dizia assim, né? Ele dizia: assim diz o Senhor, afasta de mim a barulheira, o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das suas liras. Sabe o que Deus requer de nós? Deus requer de nós profundidade. Quando Paulo fala do amor de Deus, Paulo faz até uma figura geométrica, né? O que ele diz? Ele fala do quê? Do amor de Deus, da profundidade, da largura, do comprimento e da altura, e ele ora para que a igreja de Éfeso compreendesse o tamanho, a profundidade, a altura, a dimensão do amor de Deus, para que vivessem na altura da fé que foi entregue a nós, de uma vez por todas, nas Escrituras. Fé que os profetas antigos desejaram ver se cumprir em Cristo e não puderam, mas que nós tivemos o privilégio Qual seria a solução? Sabe, eu rio muito do Israel, né? Porque o Israel foi criado aqui, né, junto com a gente. E ele canta Rude Cruz, Serigio, né? Ele canta Firme nas Promessas do Meu Salvador, né? Ele canta músicas do Osés de Paula, né? Ele canta músicas do Feliciano Amaral. E a Rebeca cantando O Rosto de Cristo, né? E daí, o que dizem? Coisas antigas. Da onde que você fica cantando essas coisas antigas, né? Por que você não canta as coisas novas, aquelas que são, como diz o João Alexandre, né? Meras repetições, e frases que qualquer bebum de porta de igreja repete. E essa geração superficial, o problema delas
O problema dela é que ela também tem uma visão superficial dos caminhos antigos, das veredas antigas. Vamos ler ali, Jeremias capítulo 6, versículo 16, a solução que Deus dá para aquele povo superficial, aquele povo que não gostava da palavra, aquele povo que tinha as feridas profundas e fedorentas, mas que nem sequer percebiam. Qual a solução que Deus dá? Está no versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, o quê? Não andaremos. Deus diz assim: povo, lembre das veredas antigas. Vereda é caminho, tá? Quais são os caminhos antigos? O que Deus está querendo dizer? Está dizendo, ó, olha para Moisés, olha para Abraão, olha para Josué, olha lá como eram. Imitai a fé daqueles que caminharam essa caminhada e que fizeram proezas em nome do Senhor. Olha para Elias, olha para Eliseu, mas o quê? Eles não quiseram. O que eles disseram? Disseram assim: não andaremos. Olha o versículo 17. Também pus atalaias. O que é uma atalaia? É um profeta, né? É o vigia que toca a trombeta e avisa do perigo. Diz assim: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atento à voz da trombeta. Mas dizem o quê? Não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. A gente deve olhar para isso. Não olhar com superficialidade os antigos, as veredas antigas, os caminhos antigos. Se nós fôssemos falar para o nosso tempo agora, que eu mencionei Moisés, Josué, Elias, poderia dizer, olhe para o Wesley, para o John Wesley, para o Carlos Wesley, para o Whitefield, dá uma olhada lá, olha os caminhos, olha as proezas, olha os avivamentos de Whitefield, de Jonathan Edwards, Billy Graham. O que vocês estão colocando no lugar? É vergonhoso. Ensina-se que não se pode pregar. Pregação tem que ser curta, vocabulário reduzido quase ao analfabetismo. Maior importância da ilustração do que do texto bíblico. E superficialidade aceita. Na minha época, a gente chamava, sabe do quê? De palha. Porque o povo vem para ter uma refeição, e você vai dar palha. Vede as veredas antigas.
Sabe, eu me lembro daquela viúva que falou para Eliseu: Eliseu, você sabe que o meu marido, ele era um profeta, um filho de profeta, e você sabe como é que ele era correto. Agora ele morreu, estou viúva, tenho meus filhos, a gente tem dívidas. Eliseu olhou para ela e disse: o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Graças a Deus ela tinha o quê? Tinha uma botija com azeite. Ainda tinha azeite na casa dela. O problema da superficialidade é que o povo está andando aí sem azeite. E daí é complicado, né? Mas ela tinha azeite, tinha um pouco lá na botija. E daí Eliseu diz: agora vai e empresta dos vizinhos recipientes, panelas, e se tranca lá com seus filhos. E ela pegou a botija de azeite e foi derramando naqueles recipientes, e aquele azeite não acabava nunca, né? E colocava numa, colocava noutra, colocava noutra, colocava noutra. Daí ela perguntou: tem mais alguma aí? Não, não tem mais nenhuma, vazia. Daí o que aconteceu? Acabou o azeite, né? Cessou, parou. Porque precisa estar vazio para ser cheio. Sabe por que nós estamos vivendo nessa desgraceira superficial da nossa época? Porque tem muita gente cheia, cheia de convicções erradas, cheia de raciocínios errados, cheias de pecado, cheia de teologias de coach, cheias de teologias de falsos mestres, cheias de internet. Estava cheio de voz da internet. Como seria diferente se esvaziasse totalmente e vazio chegasse diante de Deus e dissesse: Senhor, enche-me da sua palavra, da sua mensagem, do seu óleo, da sua unção. Porque daí ele viria e diria: assim diz o Senhor. Mas não tem onde colocar óleo, porque a pessoa está tão cheia de porcaria. E com a cabeça totalmente pervertida, porque tem uma visão superficial de si mesmo e não sabe das suas próprias feridas. Eu quero terminar com esse versículo que diz, no versículo 16: assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. As veredas antigas estão aqui. A Bíblia é um livro milenar, né? Se a gente for atribuir a Moisés o Pentateuco, imagine quanto tempo, né? Mas é como o jornal que a gente lê pela manhã, de tão atual. É esse o caminho. Procurai pelas veredas antigas. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que somos pequenos para tão grande desafio.
Mas também reconhecemos que todos os grandes avivamentos começaram com 1, 2 ou 3, que resolveram se esvaziar e se encher do teu ódio, da tua unção, do teu poder. Pessoas que reconheceram a sua pecaminosidade, mas também reconheceram a dimensão do teu perdão. Somos poucos, mas que grande avivamento pode ser suscitado no meio de um povo que se submete a Ti. Nós somos esse povo, ó Deus, que se submete a Ti. Em nome de Jesus. Amém.